Este é o podcast da Central para o Campo, apresentado por Josenaldo Rodrigues. Oferecimento Central de Adubos. É show, papai! Olá, como vai você? Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É sempre um prazer estar com vocês aqui em mais um programa, em mais um podcast da Central para o Campo. Esse é um projeto da Central de Adubos que tem o objetivo de levar informações do agronegócio para você, meu amigo produtor rural, para você, minha amiga produtora rural. Um grande abraço a você que nos acompanha em nosso canal no YouTube, Central de Adubos Oficial, ou nas plataformas de podcast. Também um grande abraço para você que está nos acompanhando aí através da Rádio Tropical Sat de Juazeiro da Bahia, na frequência 102,5, levando informações para você das 9 às 10 da manhã. A Central de Adubos está há 12 anos no mercado, com 9 lojas em 3 estados. Em Pernambuco temos 2 lojas em Petrolina e uma loja em Petrolândia. Na Bahia estamos em Juazeiro, Irecê, João Dourado, Paripiranga e Feira de Santana. No estado de Sergipe estamos na cidade de Itabaiana. E em breve, na próxima segunda-feira, dia 27, estamos chegando na cidade de Arapiraca, em Alagoas. Alô, alagoanos! Estamos chegando aí na próxima segunda-feira, dia 27, viu? Vai ser um prazer estar com vocês por aí. Já são cerca de 30 mil clientes atendidos pela Maior do Nordeste. E você sabe, a Maior do Nordeste é diferente das iguais. E a Central de Adubos está com uma super promoção para você. A cada R$500 em compras, você ganha um número da sorte e concorre a sorteios de 5 saveiros e uma Frontier 0 km. Olha só que o primeiro saveiro já saiu. O primeiro sorteio foi agora, dia 22, na última quarta-feira. Mas ainda restam aí 4 saveiros e uma Frontier 0 km. O sorteio será realizado com base na extração da Loteria Federal. O consumidor que apresentar a nota fiscal ou cupom fiscal de compras realizadas em qualquer loja da Central de Adubos também vai concorrer a um vale-compra no valor de R$500. É isso mesmo, R$500 na roleta instantânea virtual. Então aproveite e acesse aí o nosso site showdepremiocentraldeadubos.com e confira tudo sobre essa super promoção da Central de Adubos. E hoje o nosso assunto aqui no podcast da Central para o Campo é manejo de estresse e acúmulo de reserva para altas produtividades. Nossos entrevistados, aqui ao meu lado esquerdo, Luciano Gasparini, CEO e fisiologista, quase não sai, hein? Trocadilho aí, fisiologista vegetal da empresa Aqua do Brasil, uma das parceiras da Central de Adubos, e Alex Xavier, consultor técnico de vendas também da Aqua do Brasil e também engenheiro agrônomo aqui no Vale do São Francisco, PNZ Juazeiro. Bom dia, Alex. Bem-vindo mais uma vez. Faz tempo que você não aparece, né? Bom dia, Josenaldo. A gente esteve aí junto aí na época da rádio ainda. Quando era ao vivo, né? Quando era ao vivo, quando era mais... Lá na Rádio Tropical Sat. Isso mesmo. Agora a gente está produzindo, gravado por conta do podcast, fica nas plataformas. Isso mesmo. E também aí no nosso canal no YouTube. Já era no canal no YouTube, né? Naquela época. Já tinha. Mas agora nós expandimos, estamos em plataformas de podcast também. Cresceu que nem a Central, né? A Central vem crescendo e a gente está crescendo junto. 12 anos de crescimento, a gente crescendo também o programa, a Aqua também crescendo junto com a Central aí em parceria. Então tá todo mundo, quem se junta com a Central termina crescendo. Até o produtor também, quem compra lá, termina tendo mais produtividade, termina crescendo também junto. Parceria que dá certo, né? É sucesso. Você fazendo a parceria certa, é claro que sua produção vai dar certo também. Tudo dá certo. Juntando a Aqua com a Central de Adubos e o produtor rural. Tudo dá certo, né? Isso mesmo. Luciano Gasparini, fisiologista vegetal. Agora saiu. Agora saiu bonito. Bem-vindo, viu? É um prazer. Obrigado. Bom dia, como vai? Bom dia a todos que estão ouvindo a gente. Para nós é uma satisfação imensa estar aqui e, claro, falar com o agricultor rural. Porque a nossa essência e a nossa razão de querer ser melhor e poder prover o melhor é sempre o agricultor. O agricultor estando bem, a gente está bem, não é isso? E a parceria com o Central da Adubo é isso. É a gente crescendo, é o produtor crescendo, produzindo mais de forma quantitativa e qualitativa e todo mundo colhendo sucesso. Eu costumo dizer que se o produtor não estivesse lá, a gente não estaria aqui, né? Mas com certeza. Eu digo que o que nos motiva é o produtor rural, né? O produtor rural é o grande eixo, né, dessa engrenagem, né? E nós somos cada dentinho da engrenagem. Para quê? Para fazer com que o produtor, né, exista, continua existindo e seja cada vez mais de maior relevância, tanto para o mercado internacional como para o mercado nacional. Ô Alex, já faz um tempinho que vocês não aparecem por aqui, então apresenta para a gente mais uma vez aí a Aqua do Brasil. Que empresa é essa? Onde é que fica? Então bora lá. A Aqua do Brasil é uma empresa nacional, né, uma empresa fundada em Itu, só que daí hoje é sediada em Salto, São Paulo. É uma empresa que já tem 12 anos de vida aí. Mesma idade da Central. Isso mesmo.
E daí uma empresa que trabalha com tecnologia, sempre trazendo mais novidade para o produtor. Toda a nossa linha vamos dizer assim, tudo importado, tudo tecnologia refinada, de qualidade. E a gente sempre trazendo uma coisa nova para poder ajudar o produtor em campo. Hoje nós temos, vamos dizer assim, a principal linha, a linha Química Verde. A gente vai tratar hoje da linha Energia, só que a principal linha, a Química Verde, é aquele produto que é zero resíduo, que vem ajudar o produtor a poder colher mais com qualidade e produtividade melhor. E aqui no Vale, quanto tempo que a Aqua do Brasil já está por aqui? No Vale já estamos aqui há 8 anos, né, em parceria com a Central aí também. Começamos e estamos com a Central, sempre com a Central, desde o começo até agora. Então eu já estou há 6, estamos aí na labuta há um pouco tempo. E daí colhendo sempre o sucesso, aplicando sempre o melhor e trazendo sempre novidade para o produtor. Vamos abrir nova loja aí em Arapiraca. A Aqua vai junto? Certeza. Tá junto lá. Sempre junto, parceria firme aí. E os produtos da Aqua do Brasil são exclusividade da Central de Adubos? Exclusividade da Central de Adubos. Toda a linha da Aqua você encontra na Central de Adubos. Que maravilha. Ô Luciano, vamos falar hoje de manejo de estresse. Não são apenas pessoas que sofrem estresse, né? As plantas também sofrem, né? Sabe que nós estamos na geração do estresse, né? Dizem que a gente está no século do estresse para nós como seres humanos. E com planta não é diferente, né? Estresse ocorre em planta já há muitos anos. Porém, hoje, né, com essa necessidade mundial de a gente aumentar a nossa capacidade produtiva, sabe que até 2050 nós temos que dobrar a quantidade de alimento produzido no mundo para poder atender a demanda da população crescente. Então, Nossa, olha que desafio. Dobrar. E a gente já produz bastante, né? Isso, exato. E nós temos que dobrar. E nós não temos terra para isso. Ok? Sério? Claro, tem terra, mas não são terras Produtivas. Ok? Então a gente tem que conseguir aumentar a produtividade na mesma área cultivada que temos hoje. Então qual que é o nosso desafio? É a gente ter plantas atletas. Cada vez mais a planta entregando maior produtividade e com qualidade. E para isso é muito necessário a gente trabalhar minimizando os estresses. Quando a gente fala em estresse de planta, tudo que ocorre de forma biótica, o que quer dizer? Qualquer coisa que ocorra, seja uma chuva forte, Eu já ia seja perguntar, uma o que poda, pode causar estresse numa planta? pronto, né? Uma chuva forte, uma poda, uma entrada de doença, uma entrada de praga, tudo isso gera estresse. E por consequência disso, a planta ela tem que drenar energia para se manter viva mediante esse estresse. Ou seja, a planta tem que ter um meio termo. Ela não pode estar sem água demais e nem com água demais. Exatamente. Por exemplo, dando um exemplo. Tudo que gera um desequilíbrio, um excesso ou uma falta ou uma injúria vai gerar o que nós chamamos de estresse. Perfeito? O estresse ele pode ser, como eu disse, por calor, por excesso de chuva, por falta d'água, por praga e por doença. E toda vez que gera um estresse, automaticamente eu tenho um déficit de produtividade. Porque a planta ela pega aquela energia que seria destinada à produção e passa a fazer o manejo do estresse. Porque o grande objetivo de uma planta é se manter viva, muito mais do que poder produzir. Isso em qualquer planta, independente de ser fruteira ou não. Até aquela plantinha que a gente tem em casa no quintal, também passa por estresse. Também passa por estresse. Excelente analogia essa pergunta sua, que eu vou fazer uma analogia muito boa. Repare que a planta que a gente tem no jardim, a planta que a gente tem no pomar de casa, não produz bem. Né? Não produz um fruto com qualidade. E por que não produz um fruto com qualidade, Gasparini? Não produz um fruto com qualidade justamente porque essa planta ela não tem o manejo igual uma planta no campo. Não é isso? Essa planta ela não tem um adubo adequado, essa planta não tem a pulverização adequada. Consequentemente, ela passa por estresse diário. Automaticamente ela drena energia para sobreviver a esse estresse, e aí a nossa fruta lá do nosso pomar, né, do fundo de casa, a gente não consegue produzir igual a fruta do supermercado. E isso aí a gente sempre pergunta, pô, tem um pezinho de laranja lá, tem um pezinho de limão. A gente que é agrônomo sempre tem o parente que vai perguntar, tem uma planta de limão, o que eu faço para produzir? Né? Então é justamente isso. A planta que não é cuidada, ela passa por estresse. Passando por estresse, ela diminui a sua produtividade. Falta manejo na planta de casa, né? Falta manejo na planta de casa. Pronto. E a reserva? Nós estamos falando também de acúmulo de reservas. Que reservas são essas? Perfeito. Quando a gente fala de energia, né, é muito importante a gente entender o que é energia. Gasparini, energia é adubo? Não. Né? Adubo é aquilo que a gente fornece na forma de nutriente, né? E fornece basicamente nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio, magnésio. São os elementos, né, minerais necessários para nutrir uma planta. Mas uma planta não sobrevive só disso. A planta ela precisa de 2 combustíveis. Um combustível é o sal mineral, que a gente aplica, né, em forma de adubo. O outro combustível é a produção da energia. Diferente de nós, seres humanos, que a gente tem que fazer uma dieta balanceada, comer sais minerais e comer carboidrato, comer pão, comer macarrão,
Né? Um atleta, por exemplo, ele precisa fazer uma dieta de carboidrato, ele precisa comer carboidrato para ele ter força. Não é isso? Já a planta, nós não injetamos carboidrato nela. A planta, no processo fotossintético, né, no momento que ela faz fotossíntese, ela está produzindo essa energia. Mas muitas vezes a planta ela não consegue fabricar a quantidade de energia necessária que ela demanda ao longo do ciclo. Então ela não produz carboidrato. Não, ela produz carboidrato. A planta produz carboidrato, mas não não. necessário, né, do ponto de vista de uma planta atleta. Lembra que eu falei que a gente cada vez mais tem que aumentar a nossa produtividade? Sim. Do ponto de vista quantitativo e qualitativo? Quanto mais produtividade eu quero ter e melhor qualidade eu quero ter, maior demanda de gasto energético a planta vai necessitar. E aí, para ela produzir esse carboidrato, ela precisa de energia. Ela precisa, para ela produzir esse carboidrato, ela precisa de luz solar, água e respiração. Né? A planta sempre respira. O carbono nunca vai faltar. Agora, a luminosidade falta. Por exemplo, quando a gente pega uma semana dessa que está a semana inteira quase chovendo, dia nublado, não tem luz suficiente para a planta fazer fotossíntese. O que acontece é uma semana, né, que ela está sendo estressada porque está vindo chuva em demasiado, a planta está gastando energia por causa da chuva, e em contrapartida não está conseguindo fazer energia suficiente porque o céu está nublado, não está tendo entrada de luz. Né? Eu falo que a fotossíntese, eu costumo fazer um exemplo da produção de energia com a produção de um bolo. Né? A gente tem 3 ingredientes para sair o bolo fotossintético, que é luz, né? Carbono proveniente da respiração e água proveniente da irrigação. Se faltar um único ingrediente, o bolo não sai, o bolo fotossintético não forma, perfeito? E daí que a gente tem que atentar para buscar produtos e soluções técnicas para maximizar esse desempenho do poder fotossintético, fazendo com que a planta produza muito mais carboidrato, muito mais energia. E aí, quando acontece essa falta de luminosidade na planta? Por exemplo, se a gente passou quase uma semana, garoando, chovendo, falta de luz, como é que faz para repor, para dar à planta essa luminosidade que a natureza não está dando? Tem uma solução? Tem uma maneira? Tem uma solução. Hoje existe uma tecnologia exclusiva da Aqua do Brasil, né, num produto chamado ReviPower. Cuja molécula é a TriaPower. O TriaPower ele tem uma grande capacidade de maximizar o processo fotossintético frente a essas adversidades. Em momentos a qual a planta não consegue, né, ter uma produção de energia, de carboidrato suficiente, né, nós aplicamos essa tecnologia e a tecnologia faz com que a planta maximize essa produção de carboidrato, essa produção de energia, fazendo com que não tenha falta, não tenha decréscimo de energia. Porque uma coisa é fato, uma vez, né, tendo estresse, tendo falta de energia, o que vai acontecer? Eu vou ter déficit de produtividade. Né? Aquilo que a gente escutava na aula de ciências, né, que a professora falava assim, o objetivo de uma planta é perpetuar a espécie. Eu, como fisiologista vegetal, eu digo, o objetivo de qualquer ser vivo é se manter vivo. Então, uma planta, ela vai tentar sempre se manter viva do que fazer fruto. Então, se ela tiver que escolher entre drenar energia para ter uma boa produção e drenar energia para se manter viva, para se livrar do estresse, ela vai preferir pegar as pouca energia que ela tem e direcionar para o seu manejo de estresse. Por isso que, para nós conseguirmos produzir de forma quantitativa e qualitativa, nós temos que fazer esse manejo de produção de carboidrato de energia. E esse é o ReviPower. Esse que é tem a tecnologia TriaPower nele. Exatamente. E como é que age o TriaPower na planta? O TriaPower, ele age proporcionando, fazendo com que a planta produza muito mais carboidrato, faça muito mais fotossíntese. O processo de fotossíntese, ele é um processo, apesar de ser perfeito, é quase perfeito. O processo fotossintético ele tem algumas falhas. À medida que a planta produz energia, ela gasta energia para produzir energia. Né? Então é um negócio cíclico. Ela está produzindo, mas ela também está gastando muito para produzir. O que o ReviPower ele faz? O que essa tecnologia TriaPower ele faz? Ele regula isso. Ele faz com que a planta consiga produzir muito mais, entre muito mais carboidrato dentro dela e que esse processo fotossintético ele seja muito mais inteligente, produza mais com menos gasto de energia. Na verdade, ele regula a planta. Ele faz uma regulação no processo fotossintético, fazendo com que a planta seja muito mais efetiva na produção da energia. O Alex, e quais as fases da planta que se pode utilizar esse ReviPower?
O Heavy Power você pode estar trabalhando sempre em todas as fases da planta. É que nem o Luciano já explanou aí, você vai estar sempre ali acumulando mais reserva, mais energia, a planta vai estar trabalhando melhor. Um ponto aí que ele citou, tipo, nessa época que está agora aí pouca luz, a planta ali vai estar realizando fotossíntese em um período menor. Então, tipo, você tem que fazer com que aquele período menor, a planta trabalhe melhor. É o que ele pontua também a questão de aquela planta atleta. Então, você pegando aí a planta, você pode trabalhar no ciclo todo. Porque o que a gente pensa? Ter mais reserva, ter mais energia. Para aquele momento que ela começa a drenar, ele comece a ter energia e não sofra vamos dizer assim, um problema ou então um dano. Então, nesse caso aí também de tempo nublado, que a gente sabe aqui no Vale do São Francisco, tem muita questão também de doença. Entrou uma doença, a gente drena muita energia. A planta para de fazer tudo para se defender, porque ela quer sobreviver. Então, tipo, tem muitos trabalhos que comprovam que de onde ela mais tira é da parte da produção. Então, por isso que muitas vezes entra uma doença, ou então um déficit, um estresse, o que a gente mais sente no futuro é produtividade, né? Então, a questão do Heavy Power, você pode estar trabalhando sempre, todo o ciclo. E tem os picos, vamos dizer assim, também de gasto de energia. Que, vamos dizer, numa cultura perene, né, uma uva, numa manga, você precisa ali de uma poda, é um pico de energia porque ela precisa brotar, né? Na parte de floração ali, ela está brotando ali, muito questão dos seus frutos, você precisa um gasto de energia para fazer seu pegamento. E vem também um pouco mais na frente a fase de enchimento de fruto. A fase de enchimento de fruto e questão ali de aumentar o Brix. Então, esses picos de energia, você pode estar trabalhando específico neles. Que eu pontuo quando esse específico nele se parece muito com um melão, com uma cebola, com um tomate, que é um ciclo mais curto, mas que também tem esses picos. Então, você tem que trabalhar também nessas questões. Aí é um interessante você talvez fazer sempre. Porque ele não tem nada, vamos dizer, não tem um nitrogênio que pode causar um aborto, ele não tem algo que vá causar algum problema. Então, você trabalhando sempre, você vai ter sempre energia. Quando a planta for fazer alguma atividade, ela está vamos dizer assim, bem servida, né? Vai estar com a sua poupança equilibrada e trabalhando tranquilamente. Então, é um produto que pode ser usado em todo o ciclo da planta. Todo o ciclo. Qualquer planta. Toda planta. Você pega aí muitos produtores e consultores que eles terminam utilizando, vamos dizer, uma dose menor, que é uma dose de 500 ml, e utiliza o ciclo todo, para sempre estar ali trabalhando na questão de melhorar a sua fotossíntese. Porque a planta não para, né? A planta vai estar sempre fazendo fotossíntese. Se vai estar um tempo mais nublado, ela vai reduzir. Então ela precisa mais ainda do nosso produto. Para quê? Para ela potencializar aquele pequeno intervalo que ele vai ter de realizar a fotossíntese. E qual intervalo deve ser aplicado assim o Heavy Power? Normalmente a gente trabalha, vamos dizer assim, semanalmente. Na semana você vai fazendo, no caso, uma aplicação, né? Você pode estar fazendo. Mas se você pega, vamos dizer, um melão, ou então... O melão tem um ciclo mais curto, em torno de 80 dias, ou então a cebola, você menos. pode fazer um intervalo mais curto. Numa fase de brotação, desenvolvimento inicial ali, que você precisa formar rama, isso tudo no melão, por exemplo, você talvez pode fazer um intervalo menor, de 4 dias. Então, segue nesse segmento. Então, Josenaldo, voltando aí o que você perguntou, então seria isso. Pode trabalhar, vamos dizer, sempre, porque não vai ter nada de dano. Vai ter só o lado benéfico. Não corre o risco dele pecar por excesso, então. Não. Porque às vezes tem produto que se a gente aplicar demais, causa estresse na planta, né? Isso causa mesmo. dano, né? Isso no mesmo. caso do Heavy Power, não vai ter esse perigo, não. Não tem problema nenhum. Pelo contrário, né? Quanto mais energia, né, a planta vai agradecer essa energia. E quando a gente está falando de cultura, né, que não é anual, né, de cultura perene, né, a energia que sobra, ela vira reserva. E o que, Não que perde? é reserva? Não perde. Ela não perde, tem- ela fica não tem data de armazenado, vencimento. Ela fica sem data de vencimento. Ela fica armazenado nos ramos, ela fica armazenado na raiz, para que no próximo ciclo, né, a planta utiliza dessa energia para começar o seu ciclo produtivo. Então é muito importante a reserva, né? Se fala-se muito de bianualidade. O que é a bianualidade? O ano que produz muito, automaticamente no ano posterior produz pouco. E o porquê que acontece isso? No ano que produziu demais, a planta drena muita energia para a produtividade, deixando sem reserva. Consequentemente, no outro ano, produz menos. Isso não é uma realidade do Vale. Mas, por exemplo, em alguns cultivos no Brasil, como é o caso de citros, como é o caso do café, isso é muito comum fazer justamente porque os produtores não utilizam de tecnologias para aumentar a reserva.
E esse produto, ele é zero resíduo. Ele é zero resíduo e como tudo que a Aqua produz e desenvolve, né? O nosso slogan é soluções biológicos. naturais para a agricultura, né? Nós trabalhamos com ingredientes ativos naturais, na sua maioria retirados de plantas, extratos botânicos. Por exemplo, a tecnologia Tria Power, ela é retirada da casca da amêndoa. Então, acaba sendo uma economia circular, né? Porque a amêndoa ela vai ser consumida, a casca de amêndoa que seria descartada, nós extraímos, né, um material riquíssimo e que vem para a agricultura e que faz produzir mais. Então é uma coisa muito orgânica, né? E isso tudo produzido no Brasil, né? Que coisa maravilhosa, né? Isso é maravilhoso. Tecnologia nacional, isso é maravilhoso, né? e nos dá muito orgulho de trabalhar na Aqua do Brasil. Por quê? O nosso principal mercado de atuação, claro, nós exportamos muito, mas o nosso principal mercado de atuação é o Brasil. E poder desenvolver tecnologias aqui dentro do Brasil é muito bom, né? É a gente criando a nossa independência e podendo cada vez mais ajudar nós, o povo brasileiro, né, se ranqueando aí como os líderes mundiais na produção de alimentos. Ô Gasparini, qual é a diferença da tecnologia Tria Power para aminoácidos, algas marinhas e outros antiestresses? Perfeito, essa é uma pergunta muito interessante. É porque o agricultor, ele utiliza muito aminoácidos, algas marinhas, que são ferramentas excelentes, porém são ferramentas que minimizam o estresse. Ou seja, imagina a planta, ela está com doença ou uma temperatura muito alta. Por exemplo, aqui no Vale, a gente estava falando de chuva, né? Mas o principal problema que a gente tem é o quê? É temperatura muito alta. Durante todo o ano. Quando a gente tem uma temperatura acima de 35 graus, o que acontece? A planta ela tem uns narizinhos que a gente chama de estômago, por onde ela respira, né? Quando a temperatura está muito alta, o que acontece? A planta fecha esses estômagos, fazendo com que não produza energia. Lembra que eu disse lá, para produzir energia, para fazer fotossíntese, nós precisamos de água, luz e respiração, os 3 ingredientes. E quando tem muito calor, que é o que acontece aqui, o que acontece em alta temperatura, a planta não produz energia. Então sobra um horário muito curto para a produção de energia, que é no período da manhã e no final da tarde. Engraçado que muita gente pensa que muito sol pode gerar energia, né? Exato. Para a planta, né? Não é se você tem alta intensidade temperatura luminosa, né? E lembra, para ter uma fotossíntese perfeita, eu faço sempre a analogia do bolo, né? O bolo fotossintético. Para ter a produção de energia, eu tenho que ter 3 ingredientes. Esses 3 ingredientes são fundamentais, que é a luz, que é a respiração, a entrada do carboidrato e a água. Então não pode faltar nenhum desses ingredientes. Mas aqui, falando em aminoácido e falando em alga marinha, né, que foi a base da pergunta, o que acontece? Quando a gente tem um estresse, né, imagina lá, a planta está drenando energia para manejar esse estresse. Quando ela drena energia para manejar o estresse, ela está tirando energia da produtividade. Ou seja, terei queda de produtividade. Quando eu aplico um aminoácido e uma alga marinha, faz com que minimize essa queda de produtividade, mas eu terei queda de produtividade. Eu estarei minimizando essa queda de produtividade. Já quando eu aplico a tecnologia Tria Power, quando eu aplico ReviPower, essa planta ela vai produzir muito mais energia. Produzindo muito mais energia, ele não minimiza a perda da produtividade, e sim faz com que a energia seja direcionada para a produtividade, maximizando a produtividade. Então, quando eu estou falando em aminoácido, em alga, eu estou falando assim, ei, minimiza a perca. Minimiza a perca da produtividade. Quando eu aplico o ReviPower, eu estou dizendo para a planta, ei, maximiza a produção, produza mais de forma quantitativa e qualitativa. Produza Essa mais, é a proposta tem do espaço. produto. Exato. E é isso aí, né? E como eu disse, até 2050, né, nós temos que dobrar a quantidade produzida de alimento para atender a demanda do mundo. Né? E nós não temos terra para isso. Nós não conseguimos hoje dobrar a quantidade de área cultivada. Não é isso? Então o que a gente tem que fazer? Cada vez mais nós temos que ter planta atleta. Planta produzindo mais, de forma quantitativa e qualitativa. E só assim, cada vez mais a gente vai se fortalecer como celeiro mundial da produção de alimentos. Ô Gasparini, numa uva, por exemplo, que ela tem o fruto azedo, é comum a gente encontrar aqui no Vale algumas plantações que o fruto sai azedo da uva, por exemplo, né? O que falta nessa planta para ela ficar com o fruto mais adocicado? Perfeito, perfeito. Isso pode ser basicamente de 2 fatores. Um ligado a déficit de carboidrato, outro ligado a um problema de pegamento, de fixação de fruto lá atrás. O que acontece? Quando a gente tem o pegamento do fruto, né, o fruto está se formando, tem uma coisa chamada divisão celular. Né? E é dentro de cada célula que acontecem os processos. É dentro de cada célula que é armazenado o açúcar. Okay? Se eu tenho uma baga de uva ou um fruto, por exemplo, com uma quantidade de célula limitada, eu vou ter menor
quantidade de reservatórios de açúcar. Então, esse é um fato. Por isso que a gente tem que trabalhar muito bem pegamento, floração, pegamento, para eu garantir quantidade de célula dentro de um fruto, dentro de uma baga. Agora, o outro ponto muito importante é o quê? A gente tem que ter claro, o produtor rural aí que está escutando a gente tem que ter muito claro que o que adoça fruto é carboidrato. O que adoça fruta é carboidrato? Porque é muito comum nós aplicarmos potássio e a gente ligar, né, o adoçar fruta a potássio. Na verdade, o que o potássio ele faz, o nutriente potássio ele faz? Ele pega o carboidrato que foi produzido na folha e leva até o fruto. Então ele é um grande carreador, ele é um grande transportador desse carboidrato. Então quanto mais eu aplico potássio, mais eu vou ter uma fruta doce. Porém, muitas vezes a gente faz uma boa adubação, tanto foliar e de solo com potássio, e não consegue atingir, né, um grau Brix, um açúcar, né, necessário dentro do fruto. Por quê? Porque a planta não está produzindo carboidrato, ou a quantidade de carboidrato que ela está produzindo não é suficiente. Então, toda vez que eu quero um aumento de Brix, que eu quero um fruto doce, eu vou aplicar potássio, é muito interessante, em conjunto, na mesma aplicação, fazer a utilização da tecnologia Heavy Power. Lembrando que Heavy Power vai fazer a produção do carboidrato e o potássio vai pegar esse carboidrato, levar até o fruto, fazendo com que esse fruto fique mais doce. Então, se você quer que sua fruta fique doce, faz essa junção. Faz essa junção. Pode aplicar juntos? Pode aplicar Pode. junto. Deve Pode, aplicar né? junto quando a gente está pensando em produção de fazer com que a fruta fique mais doce. Se eu aplico só o potássio, lembra lá, o potássio vai ser meu táxi, né? O cara que vai transportar. Agora, se eu não tiver passageiro para transportar, não adianta eu ter o táxi, não é isso? É. Eu tenho que ter o passageiro. Quem que é meu passageiro? Meu passageiro é o carboidrato, tá? E meu táxi vai ser o potássio. Potássio. O Heavy Power ele é líquido ou é sólido? Líquido. É. Então pode ser aplicado aí via fertirrigação. Via folha e via Quem fertilização. não tem fertirrigação pode jogar via folha? Via folha e pode fazer também via esguincho, né? Via esguincho ali você, vamos dizer, bota na bomba costal e vai colocando ali, vamos dizer, no pé da planta. Que No nem pé da muitos planta, não produtor bota na diz. folha não, bota no pé da planta. E também na folha. E também na folha, folha, folha ou também. folha ou aplicado ferro. na folha tranquilamente. Por exemplo, em culturas como soja, feijão, milho, né, algodão, que a gente não tem sistema de irrigação, né, irrigação localizada, por exemplo, são manejos feitos totalmente Todo via foliar. foliar. Né, via foliar. O produto ele tem uma tecnologia acoplada no produto, aí está muito mais ligado à formulação do produto, que permite essas modalidades de aplicação. Né? O produto ele consegue ser absorvido tanto via raiz como via folha. Isso é um grande diferencial. Né? E falando em soja, vou dar uma pausazinha aqui na nossa tecnologia TriaPower para a gente falar de notícias que estão em evidência essa semana no meio de comunicação aí sobre o agronegócio. Você falou em soja, vamos então ao quadro chamado Central de Notícias. Olha só, a soja ela teve uma exportação bacana nos 13 primeiros dias úteis de março, agora do mês de março. Foram exportadas aí mais de 7 milhões de toneladas de soja em 13 dias úteis de março. Aí uma média aí de 563 mil toneladas. É uma coisa bacana, né? Porque o agronegócio ano passado deu uma recuada, né? Na exportação, deu uma recuada, né? Sim. Na produção ano passado. Sim. E agora já está com esse número aí, em 13 dias, mais de 7 milhões de toneladas nesse mês de março. Exatamente, isso é muito motivador. Isso é muito motivador, porque, mais uma vez, né, nós temos que aumentar a capacidade produtiva e nós sempre torcemos para que o Brasil continue no ranking de produção de alimento. Só para você ter uma ideia, ó, a receita com as vendas no exterior totalizou 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de dólares com essas toneladas que a gente exportou agora. Em relação ao igual período do ano passado, houve um avanço aí de 1,7% no volume diário de exportação. Então estamos avançando, hein? Estamos avançando, estamos Bom avançando. sinal, né? É bom sinal, né? E com pouco incremento de área plantada. Então, a gente está vendo isso ano a ano, né? Cada vez mais a gente vê o aumento de produção de saca por hectare. Né? E isso que é muito importante. Né? O produtor utilizando... A gente vai ter que dobrar a produção, então dobrando na mesma área, né? Na mesma área. Usando tecnologia, exatamente. né? Usando tecnologia. Usando tecnologia. Você pega muito aqui, vamos dizer, para ficar um pouco mais regional, você vê muito produtor de manga hoje em dia, como eles não têm espaço para aumentar a área, o que ele vem aumentando, vamos dizer assim, a quantidade de ramo dentro do seu pomar. Do pomar. Então, tipo, você vê hoje a planta muito maior em relação ao tamanho, para daí aumentar aquela parede de ramo para você poder ter mais frutos, ter mais pegamento e daí você ter mais produtividade. E também, muitas vezes, muita gente já está diminuindo o espaçamento entre a manga. Isso né? também. Começou tem com um essa espaçamento questão. bem largo a manga aqui no Vale do São Francisco, por exemplo. Era um espaçamento grande e agora já tem manga aí com espaçamento de 2, 3 metros entre uma planta e outra. Né? Você lembrou bem. É a questão aí também de estar... Ou seja, mais plantas por hectare. Mais plantas Isso. por hectare. E aí você vai... Mais produtividade por produtividade, hectare. né? Exatamente. A produção aumenta aí também. Tem que se adequar. Quando usar a tecnologia, tem que se adequar
a uma metodologia que você vai colocar ali, vamos dizer assim, maior produtividade naquele espaço. Olha, outra cultura que também está subindo nas exportações é o algodão aqui no Brasil. As exportações brasileiras de algodão, ele somou aí 44,689 mil toneladas nos primeiros 13 dias úteis de março. Também é uma média aí de 3.437 mil toneladas diariamente. É um número bom também, né? É muito algodão, não? Muito algodão, né? Haja algodão. Haja algodão. Uma carrada de algodão, imagina aí, hein? Eita, é muita coisa. Então a receita com as vendas no exterior totalizou 83 milhões de dólares, com média diária de 6,400 milhões de dólares nesses primeiros dias aí. São informações aí da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento Industrial e Comercial e Serviços aqui do Brasil em relação aos números dos grãos aí, algodão, soja, e também aumentou a exportação de aves. O agronegócio como um todo é a mola mestra da economia do Brasil, né? É a bola mestra da economia do Brasil. A exportação de aves, por exemplo, teve aí atingiu 291 mil toneladas em março. As exportações de carnes e suas miudezas comestíveis, elas frescas ou refrigeradas, ele atingiu aí 548 milhões de dólares nos primeiros 13 dias de março. Então são bons sinais, né? São bons sinais aí do crescimento do agronegócio nesse ano de 2023. Sem dúvida, isso ajuda muito a gente e anima a gente, né? Porque o agricultor, hoje a gente tem um grande desafio, né? E esse ano, né, o agricultor, nós começamos com tudo que aconteceu e pandemia e tudo que aconteceu, né? O produtor rural, ele começou esse ano, né, muito seguro e muito na dúvida se investir, o quanto investir e de que forma investir. E quando a gente tem números positivos, como a gente está tendo nesse primeiro trimestre, isso norteia e encoraja o agricultor, né, a fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é cultivar, produzir com qualidade. Olha, só em relação a março do ano passado, março de 2022, houve uma alta aí de 32,4% no valor médio diário, um ganho de 28,2% na quantidade média diária e avanço de 3,3% no preço médio das aves aqui do Brasil vendendo para o exterior. Isso encoraja também o pessoal do agronegócio, né? Que sempre fica com o pé atrás, principalmente quando você muda de governo, né? Exatamente. E isso encoraja demais. Fica ali na defensiva, esperando o que vem de lá para cá. Exato. Então, como que vai ficar? Como é que vai ficar? Todo Exato. investidor, né? Todo investidor, na verdade, né? Quando você muda de governo, você já tem que esperar o que vem pela frente, né? E esses números animam muito, né? Sem sombra de dúvida. Encoraja o agricultor. Vamos voltar então a falar aí das nossas ferramentas, falar aí do manejo de estresse, do acúmulo de reservas para as altas produtividades. E aí eu pergunto a vocês, por que buscar uma ferramenta que trabalhe trabalhe mais a fonte do que o dreno de energia? Muito bem. O que é dreno de energia? Dreno. Excelente pergunta, né? Nós falamos sempre da relação fonte-dreno. O que é relação fonte-dreno? Fonte, quantidade de energia que entra. E tudo que entra proveniente do processo fotossintético. Não tem outra forma, mais uma vez, né, fazendo analogia com o nosso corpo humano, a gente consegue comer pão, batata, macarrão. A planta não. Né? A planta ela só consegue produzir carboidrato mediante processo fotossintético. Então, fonte, tudo aquilo que entra de energia. Dreno, tudo aquilo que sai. Agora, dreno não é uma porta só, não. Dreno tem muito. Isso. Então, vamos lá. Doença. Né? A planta gasta energia, porque ela tem que trabalhar seu mecanismo de defesa. Planta gasta energia. Né? Praga, planta gasta energia. Chuva em excesso, planta gasta energia. Seca, planta gasta energia. Altas temperaturas, planta gasta muita energia. E produtividade, porque o que adoça fruto também é energia, também é carboidrato. Então, assim, tem baixas muitas temperaturas também gastam energia? Baixas temperaturas também. Sim. Então não pode ser nem 8 nem 80, nem né? 8 nem 80. Mas o clima que é hoje em dia, né? 8 e 80? Aqui, ultimamente, nos últimos 2 anos aí, vem nesse patamar. Às vezes está quente demais, às vezes baixa. Para quem está acostumado com a temperatura de 35, 36 graus, daqui a pouco vai para 20, Exato. 18. Semana passada estava quente que ninguém aguentava. Pois e agora... Não, e agora olha o desafio do produtor. Né? O produtor ele tem que produzir mais, né? Ele tem que produzir com mais desafio. Com esse desafio de temperatura 8, 80. Ou está muito calor, ou está muito frio. Enfim, faz com que a planta, né, tenha essa dificuldade de produzir energia. Então, o que acontece? Relação fonte-dreno. O meu dreno não pode ser maior que a fonte. Imagina o seguinte, tá?
Fonte, o salário que eu ganho todo dia 5, dia 20. Dreno tudo que eu gasto, cartão de crédito, cheque e tudo mais. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Uma cervejinha. Tá? Na cervejinha. Essa não pode ficar de fora. Hein? Exatamente. Só não pode muito, né? Então, Tem que lembrar esse papo. Beba com moderação. Não pode passar mais do que a fonte. Exatamente. Mais do que a fonte. Você Esse não pode que é o beber ponto. mais do que você ganha. Senão você não vai Exato. conseguir pagar o coitado lá do bar, né? Isso. Exatamente. Então, o que a gente promove com essa tecnologia? A gente faz não só diminuir o dreno, mas principalmente tudo que sai maximizar é a dreno, fonte. tudo que sai é dreno. Tudo que sai é Isso. dreno. Tudo que você vai entra é gastar é fonte. dreno. Tudo que você vai gastar é dreno. E lembra lá, eu não posso gastar mais do que eu ganho. Então, para eu aumentar o meu ganho, eu utilizo de tecnologias como o Heavy Power para maximizar essa entrada, para aumentar a fonte. Quanto mais fonte eu tenho, me sobra mais recurso para poder drenar. O Heavy Power, ele evita perder energia? Também evita, porque além da tecnologia Tria Power, dentro do produto nós temos aminoácidos, nós temos polissacarídeos, nós temos ácidos orgânicos que minimizam o dreno da energia. Então ele é um produto que maximiza a fonte, minimizando o dreno. Então, olha que interessante. Ele aumenta o seu salário e ele faz com que você seja mais econômico. É a tecnologia perfeita, não é isso? Então, automaticamente, aumentando o seu salário, você sendo mais econômico, te sobra um pouquinho mais para gastar com a cervejinha. Você consegue prevenir estresses na planta usando o Heavy Power? Você, por exemplo, evita, por exemplo, uma doença, uma praga? Não, É sem possível sombra de evitar? dúvida, é possível evitar. Trabalha com prevenção? Seria um Totalmente, ciclo, né? Porque o que acontece, né? Quando a planta ela está com baixa quantidade de energia, seria como nós, né? Quando o sistema imunológico está baixo. Quando o nosso sistema imunológico está baixo, o que acontece, né? A gente fica gripado mais Eu fácil, a gente estou pega uma gripado. doença mais fácil, né? Até o cara, para fazer uma lesão é mais fácil quando ele está com o sistema imunológico baixo, quando ele está mal nutrido. Então, quando a planta ela tem pouca energia, automaticamente seu mecanismo de defesa vai estar em baixa. O mecanismo de defesa é o que mais gasta energia numa planta. Diariamente, sem ter doença, tá? Sem ter doença, a planta, dos 100% de energia que ela produz, 35% é destinado para autodefesa. Todos os dias. Todos os dias. 35%. 35%. E ao redor de 5% para produtividade. Olha que conta louca. Por isso que eu falo que o objetivo de uma planta é viver e não produzir. 5% vai para a produção. 35% diariamente para se manter viva ali, para não pegar doença. E quando entra uma doença, a planta chega a gastar mais de 50% da sua energia produzida É no dia. muito pouco, 5%, não? É muito pouco. Então, olha a importância de eu ter uma planta atleta, uma planta resistente que não pegue doença. Então, o grande caminho é a prevenção. O caminho das altas produtividades se chama prevenção. E como que eu vou prevenir? Tendo uma planta atleta, tendo uma planta bem nutrida, tendo uma planta com boa quantidade de reserva de carboidrato. Não tem grandes, como se fala, não tem grandes mágicas, né? Uma coisa é a base, né? E qual que é a base? Nós temos que ter uma planta com boa qualidade e quantidade nutricional, tem que ter nutrição, e nós temos que ter uma planta com boa quantidade de reserva de energia. Se eu tenho isso, é muito mais fácil eu lidar com todo tipo de E a estresse. planta fica mais resistente a Isso certos mesmo. estresses, né? Sem Porque- sombra de dúvida. Porque, Josenaldo, é o seguinte, é tipo uma planta mais debilitada, ela vai, qualquer doença que chegue, ela vai sentir mais, ela vai sofrer mais. E quando você trabalha mais a planta para ela estar sempre bem fisicamente, vamos dizer assim, já que está tratando a questão de uma planta atleta, você vai estar sempre ali, tá até trabalhando na questão da indução de resistência da própria planta. Então ela vai estar sempre ali, vamos dizer ali, em observação. A doença vem, ela mesma já vai estar se defendendo mais e pode sentir menos. E até para você controlar essa doença, essa praga, vai ser mais fácil porque uma planta ela vai estar mais equilibrada. Então até isso ajuda bastante. O Alex, tem diferença de você usar a tecnologia em plantas perenes e em plantas de ciclo curto? Há uma diferença aí na hora do uso dessa tecnologia? Não há diferença em relação, vamos dizer assim, que se utiliza em uma ou em outra não. Nessa questão não. Mas e sim a questão de como usar. Vamos dizer assim que tipo, a gente tem que pontuar, detalhar melhor a questão. Quando você poda, é a mesma época, vamos dizer assim, quando você vai com a cultura de ciclo curto, é quando você começar o desenvolvimento ali, plantou, né? Ela vai começar a germinar. Então, aquela fase de germinação, a gente tem que relacionar que é a mesma casa ali de brotação. Então, aí é um pico de energia que ela vai gastar.
A semente, quando você coloca ali, ou então a muda, ela vem com um pouco de energia. Por isso que ela tem um desenvolvimento inicial e por isso que nós, produtores, trabalhamos muito a questão de uma boa adubação nessa época e também a questão de alguns estimulantes para que a planta desenvolva. Nesse caso, você trabalhar um Heavy Go, você vai trabalhar um Heavy Power, você vai trabalhar mais a questão de reserva dela e de energia naquele momento. Então ela vai brotar melhor e vai desenvolver rama melhor. Aí você vai agora pontuando para uma floração. É uma época que gasta muita energia porque vai ter que pegar muito fruto. Então também você necessita. Então é sempre, vamos dizer assim, antecipar essa fase um pouco para que quando chega aquela fase, ela esteja com uma boa reserva e executa aquele momento tranquilamente. O Gasparini, você disse que o uso do Heavy Power ele pode ajudar a planta a se tornar mais resistente a certos estresses. E qual é a importância de usar essa tecnologia após alguns estresses que a planta sofre? Pode sofrer praga, ou então doenças. Perfeito. E se tratando de praga e doenças, como eu comentei, né, a planta, uma vez entrou uma praga e uma doença, a planta está drenando mais de 50% da sua energia para autodefesa, perfeito? Automaticamente, né, falando naquela relação fonte-dreno, saiu muito mais do que entrou. Como saiu muito mais energia do que entrou, automaticamente eu vou ter um déficit energético. Se eu não repor esse déficit energético, vai diretamente, né, resultar numa queda de produtividade. Né? Lembrando que toda vez que falta energia, cai a produtividade. Né? E a grande missão nossa e do agricultor é ter produtividade, né? E produzir de forma quantitativa e qualitativa. Então, quando eu tenho um déficit de energia, quando eu tenho um déficit de estresse, é muito interessante, né? Quando eu tenho, ou logo após o estresse, é muito interessante. Se eu não fiz o uso da ferramenta, é muito interessante eu fazer a utilização da ferramenta para aumentar a fonte, para aumentar a entrada de energia e fazer com que essa planta fique equilibrada. Você pontuou uma questão interessante, Luciano, que tipo, no ano passado, quando estava aquela questão de muita doença, o produtor, quando estava sanando, resolvendo o problema da doença, ele já vinha tratando com Heavy Power, já para começar, vamos dizer assim, já começar a equilibrar a planta novamente e ela reabastecer a sua poupança, né? E daí ela trabalhar tranquilamente. Então, muito produtor já fez esse movimento de trabalho para poder já começar a reabastecer aquela poupança de energia que a planta tem. Se a gente não tratar um estresse que a planta pode sofrer durante o seu ciclo de produção, que prejuízos o produtor pode ter com ela? Se você não tratar a tempo de você não perder, ela pode causar perda total da produção? Certeza. Pode causar a perda total da produção. Talvez. Ou pode perder em partes? Ou pode perder em partes, ou pode limitar o ganho do produtor. Não é isso? Porque a gente tem que ter uma produção mínima para pagar todos os custos. E esses custos, que ano a ano, só aumenta. Né? Há pouco tempo atrás, da guerra para cá, o que a gente teve do aumento, né, de preço de fertilizantes foi um aumento de custo para o produtor com impacto muito grande. Então, automaticamente, o produtor ele tem que produzir mais ou ele faz com que ele tem que ter um mínimo de produção para pagar os custos básicos. Então, quando a gente tem um estresse, quando a gente tem uma queda de produtividade, isso abala diretamente na rentabilidade do agricultor. E se você não reabastecer uma reserva, uma energia de uma planta que sofreu algum dano, tratando, vamos dizer, de uma cultura de ciclo uva, como uva e manga, você vai sofrer, não pode sofrer talvez nessa, mas vai sofrer na outra, né? Ou pode sofrer nas duas. Nas duas, né? Então tem muito isso também. Então, por isso que quando é uma fase de repouso, que a gente trata muito manga e uva, o povo fala que é a fase de recuperar a planta. Então, muita gente aqui trabalha corretamente, vamos dizer assim, colheu o último cacho da uva, ou então o último fruto da manga, já começa a próxima safra. Porque é o momento que você vai começar a acumular reserva, acumular energia, para a próxima safra você já começar bem, né? Começar com o pé direito, que nem todo mundo brasileiro diz. É a reserva de energia. Reserva de energia. Que é importante isso, fazer essa poupança aí, né? Importantíssimo, importantíssimo. É o que vai garantir a nossa produtividade futura. Assim como pra gente é importante ter uma poupançazinha na hora dos apertos. Isso mesmo. A planta também é importante ter essa reserva. Isso né? mesmo. Exatamente. E o que eu sempre comento assim, hoje o produtor rural, o maior patrimônio dele está onde? Está na lavoura, está no pomar. Não é isso? Se a lavoura morrer, ele morre junto. Ele morre junto. Acabou a empresa, né? Acabou a empresa, Acabou a né? empresa. Acabou a empresa. Então é muito importante a gente ter uma lavoura e a gente ter plantas com boa quantidade de energia. Não é isso? Então isso vai garantir o produtor ter uma boa produtividade. Principalmente nesses momentos de incerteza. Nós não estávamos falando aqui de incerteza de primeiro trimestre, Isso. né?
Pô, como é legal eu ter a certeza que minha planta está bem equilibrada e que na próxima safra eu vou ter uma brotação uniforme, eu vou ter uma planta atleta desde o início. Não é isso? Eu acho que essa segurança, essa garantia é muito importante para o produtor. E isso quem é produtor conhece no campo. Quando a planta está bem, no olho você vê que a planta está melhor. Não, e na primeira semana de brotação, né? Então, a gente já consegue ver o broto está vindo bonito ou o broto está vindo ruim. E o mais interessante de tudo é o quê? Né? Se veio com déficit de energia, não tem muito o que fazer. Mas não dá tempo para recuperar? Não dá tempo, porque quando a planta começa a brotar, a gente tem pouca massa foliar, não é isso? E pouca absorção, né, de água e de nutriente. Então, a gente sofre por um momento, né, de início de cultivo muito complicado, onde a gente tem formação de broto desuniforme, espessura de broto, né, porque a gente tem que ter uma boa espessura de broto para a passagem do fluxo. Sim, ok? Se eu tenho um broto muito estreito, automaticamente eu vou ter as vias de fluxo muito estreita. Então é muito importante, né, essa estruturação. Para eu colher o fruto lá na frente, né, a gente tem toda uma estruturação da planta ao longo desse ciclo, né, desde o momento da brotação. E para isso não pode faltar energia. Não pode faltar energia. É a fase que na uva o produtor costuma dizer que é a fase que o cacho some, né? Que é quando começou a desenvolver ali, se ela estiver fraca, ele termina, vamos dizer, a planta termina abortando esse cacho e você não vê. Aí quando você acha que está muito cacho, quando você volta a observar ali, você não tem cacho suficiente para o que você queria para ter uma boa produtividade. Então essa fase aí é muito interessante, você estar sempre já com uma boa reserva. Por isso que, tipo, no repouso, na uva é uma época muito interessante estar trabalhando no Heavy Power. Para poder criar essa reserva. Criar essa reserva, voltar a acumular a reserva que você gastou. Ah, tá certo. Olha, deixa eu só explicar para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, no nosso canal aí, Central de Adubos Oficial. Eu estou usando máscara ainda, eles estão sem máscara, né? Porque eu estou aí tentando me livrar de uma gripe que estou acometido há umas 2 semanas, não estou totalmente recuperado. Inclusive, em alguns momentos, até de uma torcidinha aqui. Então, estou usando aqui para tentar proteger até nossos convidados aqui. Mas logo, logo eu vou me livrar dessa máscara aí também. Certeza que sim. Olha só, Gasparini e Alex, a gente tem um quadro aqui chamado Colhendo Conhecimento. Colhendo conhecimento. E aí eu queria que vocês falassem pra gente, pode ser a Alex inicialmente. Alex, você fala um pouco... pelos mais novos, né? Você é uma pessoa que quem tá vendo no YouTube aí, tá vendo aí a cara de menino, né? A cara de menino. Tu sempre quis ser agrônomo? Como é que você veio parar no agronegócio? Então, quando mais novo, não tinha o pensamento de ser agrônomo, só que daí, na época lá do Enem, a gente fez Enem, e daí a nota, a gente observou, aí tava passando em agronomia, aí daí eu sentei com meu tio, ele é agrônomo, aí quando eu sentei, escutei um pouco dele, aí tendecei, aí entrei e não quis mais sair também não. Fez curso aonde? Comecei em Serra Talhada, na Universidade Federal Rural, né, de Pernambuco. Sim. É um polo que tem em Serra Talhada, só que eu transferi aqui para a Universidade Federal do Vale de São Francisco, que é a Univasf. Você é pernambucano? Eu sou de Cabrobó, pernambucano, então daí, vamos dizer assim, fiz 2 períodos lá, o restante eu vim para cá. E daí, vamos dizer, estou há 10 anos já aqui no Vale de São Francisco. Só teu tio é do agronegócio na família? Não, aí tem um tio produtor também, e aí vai. Aí meu irmão também trabalha no ramo, mesmo sendo administrador, mas trabalha no ramo aí, no setor, vamos dizer, de máquinas. Então a família já tem bem encaminhada. E todos morando por aqui já. Agora você se encontrou. Já, assim se encontrou. E há 5 ou 6 anos, vai fazer 6 anos aí com a Aqua aí, junto com essa autoridade Luciana aí, que um paizão aí dentro da vida do trabalho, né? E como é que você foi parar na Aqua do Brasil? Inicialmente eu já trabalhava em outra empresa, junto com a Central de Adubos, e daí nesse caminhar a gente conheceu a Aqua, conheceu o Luciano, e teve essa oportunidade, e a gente iniciou os trabalhos, deu certo, graças a Deus. A Aqua, vamos dizer assim, teve um crescimento muito interessante no Vale de São Francisco, que nem eu já pontuei anteriormente, junto com a Central de Adubos, a gente sempre tendencia a crescer. Então foi muito interessante e a gente está aí hoje. Que dica você dá? Você tem trabalhado, tem 6 anos aí no agronegócio, acompanhando aqui no Vale de São Francisco. São um pouco mais de 6, né? Porque você está 6 na Aqua do Brasil, né? Então, se você já vinha em outra empresa, então é mais de 6, né? Isso. Que dica você dá para quem quer entrar no agronegócio? Então, inicialmente fazer um curso, tanto técnico como o curso superior, se dedicar, né, nesse período e também, vamos dizer assim, ser disposto, porque o setor da gente não é fácil, o setor da gente precisa de cara que seja aguerrido, uma mulher que seja aguerrida, para daí poder botar, vamos dizer assim, a mão na terra mesmo e fazer o trabalho acontecer. Então a gente precisa muito disso, uma pessoa que queira fazer para a gente poder se dedicar e fazer o resultado acontecer. Eu já ouvi dizer aqui num dos nossos podcasts
que o nosso entrevistado disse assim, eu não me recordo agora o nome dele, mas ele disse, o agronegócio não permite mais amadorismo. Isso mesmo. Não permite mais amadorismo. Né? Por mais que você não tenha conhecimento específico, você tem que procurar a ajuda de um especialista, né? Exatamente. Tem que procurar alguém que possa lhe orientar, para poder o negócio dar certo de verdade, né? Eu tive um paizão que me orientou bastante aí também, né? Gasparini. Luciano Gasparini aí ajudou bastante. E para quem quer entrar na agronomia, tem espaço ainda para os novatos? Tem sim, tem sim. E eu pontuo sempre, tipo, o Vale do São Francisco, vamos dizer assim, é a casa para nossa região aqui de Pernambuco, vamos dizer, para quem quer viver nesse ramo. Então, quem está por aqui tá dentro do polo. Então, é só se dedicar e estudar e vai buscar, assim, o sucesso. Seu espaço, né? Seu espaço. Luciano Gasparini, fisiologista vegetal da Aqua do Brasil. Todo fisiologista vegetal tem que trabalhar no agronegócio, não? Ah, basicamente sim. Eu não consigo ver outra forma que não. Você formou primeiro em técnica agrícola. Eu me formei em técnico agrícola em 94, né? Me formei como técnico agrícola. Esse ano está fazendo 30 anos, né, que eu ingressei na atividade agrícola. Aí depois formou em Aí biologia. depois eu me formei em biologia. Eu me formei em biologia, né? Fui trabalhar para algumas empresas internacionais, né? Você é de Depois onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Moro Mora lá em São paulistano, Paulo hoje. né? Mas desde os 12 Mora em anos de São idade, Paulo hoje. eu moro no interior de São Paulo. Eu moro numa cidade Aliás, chamada você Itu. mora no mundo e passeia em casa, né? Exatamente, é mais Isso ou menos mesmo. assim. É mais ou menos assim. E aí depois, né, eu fui estudar, eu trabalhei numa empresa irlandesa, né, com algas marinhas, e ali em Dublin eu fiz a minha especialização em fisiologia vegetal. Aí pronto, aí virou fisiologista. Fisiologista vegetal, lá em esse Dublin. nome esquisito. Né? E a fisiologia vegetal, eu sempre falo que é uma das matérias mais desajeitadas da agronomia. Né? A matéria mais desajeitada, porque é uma matéria que tem muitos nomes esquisitos e muito difícil a gente colocar isso na prática. Então, eu digo assim, muito mais que um fisiologista, eu falo que eu sou um tradutor, né, das coisas difíceis que a gente aprende na fisiologia e trago numa comunicação mais simplista para que o agricultor, os novos técnicos consigam entender e aplicar. Eu acho que hoje essa é a minha maior função. E, claro, inspirar pessoas, porque eu acho que nesse nosso trabalho, né, eu tenho aí 30 anos, né, dentro do mercado agro, e ao longo desses 30 anos, muitas palestras, já palestrei em todos os estados brasileiros, já palestrei em 45 países diferentes. Então, Nossa acho que Senhora. poder inspirar pessoas, né, a dar o seu melhor para a agricultura, eu acho que isso é o que eu melhor fiz ao longo da minha vida. Uma curiosidade, quando você vai dar uma palestra em um país aí, pelo mundo, você fala em português ou em inglês? Vamos lá, né? Depende muito do país, né? Basicamente a gente utiliza ou o inglês ou o espanhol, né? Mas eu sou um pouco de cabocão, apesar de ter nascido lá em São Paulo, né? A minha vida foi no interior, né? Sempre, porque a agricultura está no interior. Né? Eu digo que assim, interior de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, todos os estados do Nordeste. Minha primeira vinda aqui para Petrolina, acho que tem mais ou menos uns 22 anos. Ah, não é né? a primeira vez? Não é a primeira vez. Eu acompanho isso daqui de muitos anos. E de verdade, é uma das regiões que os outros estados aí não me escutam, mas é uma das regiões que eu mais amo, não só do Brasil, mas do mundo, né? Pelos profissionais, pelos agricultores e pela tamanha tecnologia que é aplicada aqui no Vale. Isso de verdade é de servir de exemplo e inspiração para outros estados e para muitos países que cultivam. Né? Mas falando sobre falar inglês, sobre falar espanhol... Eu perguntei porque às vezes eu vejo quem vem de lado de fora para cá fala na língua nativa. Isso. Mas quando a gente vai daqui para lá, aí Isso, tem um a monte, gente tem que se tem um monte de adaptar. gente se adaptando e se esforçando para falar inglês, falar espanhol. Isso mesmo. Exato. E por que a gente não fala para português e eles que traduzam lá, hein? Exato. Fala Mas em você português. sabe que se tem uma coisa que eu faço, e eu faço com orgulho, é defender o meu sotaque português. Né? Mesmo, hoje eu tenho um inglês muito fluente, muito limpo, mas eu faço questão. Eu faço questão de mostrar o meu sotaque português, né? O meu sotaque de brasileiro, tá certo? Porque essa é a nossa raiz. Né? Nós somos aí o celeiro do mundo. Celeiro do né? mundo. Nós produzimos mais do que ninguém. Né? A gente produz muito. E eu acho que a nossa identidade é ser brasileiro. Né? E a gente brasileiro, a gente passa por isso. A gente sempre tem que se adaptar. O gringo vem, ele fala na língua dele, a gente tem que se adaptar. Quando a gente vai lá fora, a gente tem que se adaptar. Então, claro, quando eu estou fazendo uma palestra lá fora, eu falo inglês, eu falo espanhol, para que todos me entendam, mas eu coloco meu sotaque, sim,
porque o coração, a essência e a alma, meu amigo, é É brasileira. Brasil. Tá aí, conversei com o Luciano Gasparini, CEO e fisiologista vegetal da Aqua do Brasil, Alex Xavier, consultor técnico de vendas da Aqua do Brasil, engenheiro agrônomo aqui formado pela Univasf do Vale do São Francisco. Muito obrigado a vocês pela presença, viu? Foi um prazer recebê-los aqui. O Luciano pela primeira vez e o Alex já a segunda vez, né? Isso mesmo. Obrigado a vocês pela presença, viu, Alex? Nós que agradecemos o convite, né, o convite da Central, da turma da Central aí, Pedro, Axonoan, Gustavo. E daí também agradecer os produtores que sei que estão aí observando o evento, né, aqui o bate-papo, que é muito interessante, passar o conhecimento, passar uma tecnologia nova. Então é muito interessante, a gente agradece também a você aí por estar aí conversando e brincando um pouco com a gente aqui. Muito Luciano, bem. Obrigado, viu? Eu que Olha, agradeço. esse programa, nós estamos fazendo agora 2 anos já de podcast. E é engraçado que pessoas que não são do meio do agronegócio escutam e gostam. Sim. Meu amigo Humberto Alves, ele é empresário aqui do ramo da eletricidade, aqui em Juazeiro e Petrolina. Ele escuta o programa. Sábado passado ele estava escutando o programa, parabenizou a gente pelo programa. Meu amigo Carlão, lá na Malhadaria, também não é em Juazeiro, ele também não é produtor rural, mas não perde um só programa. Ivonaldo é empresário do ramo da gastronomia, não perde um só programa. Joselane em Juazeiro, então vou mandar um abraço para essa turma toda. Edivan Sapateiro foi um dos primeiros a ouvir lá em Juazeiro, também não é do ramo, mas gosta. Disse que está pensando até em comprar uma rocinha para tocar um negócio aí. Tá sendo né? influenciado, Nós né? estamos influenciando as pessoas, né? Isso é bom, né? Isso é bom, porque influenciar de forma positiva, levar informação, tecnologia e otimismo, né? Que eu acho que hoje é o que nós, agricultores brasileiros, é o que estamos precisando. Porque energia, raça, gana e vontade de fazer, a gente tem de sobra, não é verdade? E que a agricultura é uma beleza, né? É uma também é uma beleza. maravilha, então por isso que ele se apaixona também, Pois que nem a é. gente também já está Já apaixonado. está aposionado. Obrigado, Luciano, mais uma vez. Um viu? forte abraço. Quando Boa sempre viagem de conosco. volta lá para São Paulo. Quando vier por aqui, nos visite, viu? Com certeza. Tá bom? A você que nos acompanhou aí na Rádio Tropical Sat, o nosso abraço, muito obrigado pela companhia. Você aí no nosso canal no YouTube, Central de Adubos Oficial, um abraço também, muito obrigado. E a você aí nas plataformas de podcast. Se o Senhor Jesus nos permitir, no próximo sábado estaremos de volta nesses mesmos canais. Até lá. Vou plantar minha sorte, sei que vou colher essa promoção, eu é quem não vou perder. A cada R$500 em compras na Central de Adubos, ganhe números de sorte e concorra a 5 saveiros e uma Frontier 0 km. E também giros da roleta digital para concorrer a vales compra de R$500. Central de Adubos é show, papai! Obrigado por estar com a gente. Até o próximo podcast da Central para o Campo. Oferecimento Central de Adubos. É show, papai!